Salve da escola com a paz do Senhor. Vamos ficar de pé e vamos orar ao nosso Deus. Dando início a mais uma aula, né, dessa revista desse segundo trimestre. Senhor Jesus, te agradecemos ao Senhor por tudo, pela oportunidade que nos concede estar aqui nesta noite, Senhor, para podermos aprender da tua palavra. Te pedimos a tua direção, que o Senhor venha ajudar cada um que aqui está, cada um, Senhor, que está nos assistir, glória a Deus, ajudando a cada um com entendimento, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor com o número 442. Glória a Deus. Breve no céu, Jesus, há de aparecer em gloriosa luz, todos no homem, naquele dia então, receber estudada, a que fazer, breve o bom Jesus, e viver em plena luz, no céu, eu gozarei de toda bondade e serei na vida do Senhor, do seu eterno amor, repouso e prazer. Meu bom Jesus tem falado só e da celeste luz me derramar. Breve verei o bom Jesus e viverei em plena luz. No meu céu eu gozarei de toda dor por Deus serei na vida do Senhor, desfrutarei quando Deus Salvador, embora padecer, eu tive fé e bem, os outros levar para o céu, amém, verei o meu Jesus e viverei em plena luz, no céu eu morrerei de toda dor por Deus me ser. Glória a Jesus, louvado e agradecido ao nome de Jesus. Lição de número 3, glória a Deus. Lição de número 3 tem como título Dons de Revelação. Glória a Deus. Nessa revista estamos estudando sobre dons espirituais e ministeriais. O texto-alvo dessa lição está em 1 Coríntios 14 e o versículo 26. Diz assim: que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmos, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 26. A verdade prática diz: os dons de revelação divina são indispensáveis à igreja da atualidade, pois vivemos em um tempo marcado pelo engano. Leitura bíblica em classe. 1 Coríntios capítulo 12, versículos do 8 ao 10. Depois Atos dos Apóstolos capítulo 6, versículo 8 ao 10. E Daniel 2, versículo 19 ao 22. Glória a Deus. Vamos fazer a leitura alternada. Glória a Deus. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência. E a outra a operação de maravilhas, e a outra a profecia, e a outra o dom de discernir os espíritos, e a outra a variedade de línguas, e a outra
E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito com quem falava. Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite. Daniel louvou a Deus do céu. Falou Daniel e disse: seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Ele por os tempos que a sua glória. Ele remove os reis e chamará os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, e conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Glória a Deus. Essa lição, glória a Deus, antes vamos orar ao nosso Deus, agradecendo, em agradecimento a Ele pela palavra, que aqui foi lida. Glória a Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, gratos a Senhor somos pela Tua palavra, Senhor, que vem para o nosso conhecimento, Senhor, para nos dar entendimento. Te agradecemos e pedimos, Senhor, nos ajuda a cada dia, Senhor, aplicando em nossos corações, em nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus, te agradecemos. Amém. Glória a Deus. O objetivo geral dessa lição é expor os dons que fazem parte da categoria dos dons de revelação. E os objetivos específicos dessa lição são 3, e o primeiro é conceituar o dom da palavra da sabedoria, e o segundo é explicar o dom da palavra da ciência, e o terceiro é refletir a respeito do dom de discernimento dos espíritos. Glória a Deus, louvado e engrandecido é o nosso Deus. Nós vimos que sobre essa lição, sobre os dons ministeriais, nós vimos na lição anterior, lições passadas, que para fins didáticos tem uma divisão, 3 divisões. Né? Então, assim, hoje nós vamos estudar essa divisão aqui, que glória a Deus, os dons de revelação. Glória a Deus. Na introdução, e nas lições futuras, vamos estudar sobre as outras divisões. Né? E como nós lembramos, nós vimos que essa divisão ela foi feita para fins didáticos, né? Para melhoramento, para melhorar a forma de ensinar, de aprendizado. Né? Glória a Deus. Então, a introdução diz: o teólogo pentecostal Stanley Horton afirma que a maioria dos estudiosos classifica os dons de 1 Coríntios 12, do 8 ao 10, em 3 categorias: revelação, poder e expressão. Tendo 3 dons em cada categoria, tem 3 em cada categoria. Na lição desta semana, estudaremos a respeito dos dons da primeira categoria, né? Os de revelação. Estes são concedidos aos servos de Deus para o aconselhamento e orientação da igreja do Senhor. Glória a Deus. Louvado e engrandecido ao nome de Jesus. Então vamos ver sobre essa categoria, né, que é os dons de revelação. E essa lição, ela se divide em 3 tópicos. Cada tópico tem um objetivo, né, um objetivo específico, né, a ser atingido. E o primeiro tópico é a palavra da sabedoria. Aí vamos ver esse tópico aqui, ele tem 3 subtópicos, que é conceito, né, o conceito de palavra da sabedoria. O segundo tópico subtópico é a Bíblia e a palavra de sabedoria. E o terceiro é uma liderança sábia. Glória a Deus. Então vamos dar continuidade aqui com o conceito. O conceito. O termo palavra exprime uma manifestação verbal ou
escrita. Né? Segundo o dicionário eletrônico Howard, sabedoria significa discernimento, inspiração nas coisas sobrenaturais e humanas. Né? Sabedoria significa discernimento, né? Inspirado nas coisas sobrenaturais e humanas. Então, a sabedoria abordada pelo apóstolo Paulo em 1 Coríntios 12:8, parte A, refere-se a uma capacitação divina, né, sobrenatural para a tomada de decisões sábias, né, e em circunstâncias extremas e difíceis. De acordo com Estevão Ângelo de Souza, a palavra sabedoria é a sabedoria de Deus, ou, mais especificamente, um fragmento da sabedoria divina que nos é dada por meios sobrenaturais. Glória a Deus. Então, aqui, essa palavra aqui, sabedoria, como nós falamos aqui, não estamos falando especificamente de sabedoria humana. Nós estamos falando de sabedoria que vem do alto, que vem de Deus. Aquela sabedoria que nós vemos como que acontece algo sobrenatural. Pessoas veem além do que o ser humano pode ver. Né? Porque o ser humano, na verdade, ele só pode ver o que os olhos podem enxergar. Né? Nós só podemos ver o que o olho pode enxergar. Agora, a sabedoria que vem do alto é aquela que dá entendimento, que faz com que o ser humano inspirado, né, direcionado pelo Espírito Santo, ele tome decisões, ele veja coisas que estão invisíveis ao olho, né, e ajuda a auxiliar na tomada de decisão, auxiliar na liderança, a liderar, glória a Deus. E essa sabedoria, glória a Deus, ela está disponível para a igreja. Está disponível para a igreja. Para quem buscar também. Né? Nós vamos ver aqui outros, no decorrer da lição, exemplos, né? Nós vamos ver aqui exemplos do Novo, do Antigo Testamento, que nós vamos ver onde Deus atuava e visões. A gente está vendo aqui, como nós vimos aqui, está na leitura do classe, quando falar aqui do profeta Daniel, a gente vê que o Daniel, ele foi um homem inspirado, né? Ele teve diversas inspirações, assim, visões, né? E assim, a gente vai ver que essas pessoas, elas se destacam, elas têm destaque, né? Diante da igreja, diante da sociedade, e assim a gente vê que ficou na história, né? Pessoas que tiveram que foram contemplados e que pegaram, né? Que assumiram esse dom, né? Que Deus deu. Né? Glória a Deus. Porque, na verdade, muitas vezes a pessoa não consegue ver ou não discerne, não sabe discernir. Ou pelo menos não busca, né? Porque assim, para a pessoa discernir algo, ela tem que estar de acordo com a palavra, ela tem que ver pela palavra de Deus. Quando ela está faltando na palavra, direcionada pela palavra, quando tem algo, né, a pessoa já percebe. Já dá para se ver, né, dá para entender. Então, o segundo subtópico é a Bíblia e a palavra da sabedoria. Né? Embora na antiga aliança os dons espirituais não fossem plenos e claramente evidenciados como na nova, alguns episódios do Antigo Testamento vislumbram o quanto Deus conferia aos homens sabedoria do alto para executar tarefas ou tomar decisões. Né? Um exemplo disso é a revelação e a interpretação de sonhos de Faraó através de José, né? O filho de Jacó. Porque como nós vemos aqui, quem conhece, nós conhecemos a história, e nós vamos ver que a vida de José, não só nesse episódio, né, aqui da revelação, né, que foi citado, mas nós vamos ver que José, ele era um visionário. Como o pessoal, né, já disse que ele era um visionário, ele via. Agora, não era ele que, assim, ele via por ele ver. Ele via porque ele era usado ali pelo Espírito Santo. A gente vê que
Antes mesmo de ele ser vendido pelos irmãos, né, ele já tinha aquele diferencial na vida dele. E quando nós vamos ver, a vida dele era toda direcionada na direção de Deus. Ele era uma pessoa séria, era uma pessoa que levava a sério, né, o propósito de Deus na vida dele. E por isso Deus fez grandes coisas. Né? Glória a Deus. Aí nós vemos aqui, começando aqui, falando aqui esse ponto aqui que foi citado, onde ele interpretou, né, na interpretação de sonhos, né, aqui. Aí diz aqui, ó, e ele não apenas interpretou os sonhos de Faraó, mas trouxe orientações sábias. Né? Orientações sábias. Quando a gente vai olhar quem era José, quando a gente vai ver uma pessoa simples, que ele cuidava o quê? Cuidava da... Né? Era uma pessoa do campo, né, que trabalhava com o pai. Né? E assim, como nós vamos ver, e muitos personagens também que tem na Bíblia, no caso de José em específico, foi vendido como escravo. Quando essa pessoa, os irmãos, os próprios irmãos venderam. O que é que a pessoa, se você for contar uma história assim, não falar dessa inspiração, dessa história bíblica, o que é que as pessoas vão pensar de uma pessoa como José? Assim, como é que uma pessoa é vendida pelos irmãos, é entregue pelos irmãos? Né? Pode até imaginar que a pessoa não era uma pessoa, né, de boa índole, mas quando nós vamos ver, é totalmente diferente. Né? E uma coisa que nós podemos ver também, quando a pessoa é direcionada por Deus, sempre vai ter oposição. Sempre vai ter. E na vida de José não foi diferente. Mas a gente vai ver que Deus também honra a pessoa que faz, né, que anda nos seus caminhos. E ver que Deus honrou José do início até o fim. Glória a Deus. Então aí a gente vê aqui, ó, trouxe orientações sábias para que o Egito se preparasse para o período de fome que estava para vir. Né? A habilidade do rei Salomão em resolver as causas complexas também é outro caso aqui. Né? Igualmente, é um admirável exemplo de dom da sabedoria no Antigo Testamento. Né? Quando a gente vê aqui que ele tinha também inspiração, era inspirado por Deus para resolver causas que às vezes a pessoa poderia achar difícil de resolver, mas ele vinha na mente aquilo ali, na mente dele. Né? E voltando só para retocar aqui de José do Egito, né, dar mais uma. A gente vai ver aqui que quando ele, até o faraó ouviu, né? Porque não é somente a questão dele dar instrução, porque a instrução qualquer pessoa poderia dar. Né? Mas a gente vai ver que Deus ele honrou em tudo. Né? Quando ele disse, olha, vai ser assim, vai acontecer isso e isso, e vamos nos preparar. E o faraó deu tanto crédito a ele, que colocou ele como governador. Né? Depois dele, a Bíblia diz que depois dele, do faraó, era ele mesmo. Então, assim, é algo muito, né, grandioso, né, que aconteceu ali. E a gente vê aqui no caso de Salomão também, a habilidade que ele tinha de contornar situações, de resolver casos difíceis, de sabedoria. Né? Como a gente vê aquele caso mesmo da mulher, do filho, né, que a mulher matou o filho, assim, não querendo, né, mas a Bíblia diz que... Mas ela queria se apossar do filho da outra depois, né, porque ele disse que... Aí dizendo que era dela e tal, e ele resolveu de uma forma, a gente vai ver que a Bíblia mostrou que ele resolveu de uma forma tão, né, natural assim, agora sim, porque a sabedoria vem de Deus. Né? É aquela questão assim que às vezes você está passando por algo assim que você vê que é difícil e de repente vem aquilo. Né? Vem aquela ideia. Vem aquela ideia. E ele vai e fez, mas só que tudo que ele fazia era direcionado por Deus. Então, assim, no Novo Testamento também, podemos tomar como exemplo a palavra sabedoria e exposição da Escritura realizada pelo diácono e primeiro mártir cristão Estevão. Né? O livro de Atos conta-nos que os sábios da sinagoga, chamados dos libertos, não podiam resistir à sabedoria
e ao Espírito com que falava. Glória a Deus. Então, assim, quando se fala direcionado por Deus, com sabedoria, move, né? Move corações. Move corações. Muitas vezes a pessoa imagina que vai dar credibilidade na questão, não dá credibilidade a uma pessoa que fala, aí, às vezes, porque a pessoa tem um status, ou uma pessoa não, e outra não tem, né? Outra é uma pessoa simples que, ao olho, aos olhos da sociedade, a pessoa poderia dizer, não, mas essa pessoa, o que é que uma pessoa dessa tem a oferecer? Mas com Deus é totalmente diferente. Deus não vê da forma que o homem vê. Deus não vê da forma que o homem vê. Deus usa pessoas simples para transmitir a mensagem que ele quer transmitir. Né? E a gente vê aqui que aí ele vai aqui falando aqui de Estevão, diz que eles lá não conseguiam, né? Eles ficavam, né? Como diz aqui, não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito com que falavam. Né? E a gente vê que teve tanta resistência, sempre teve. A palavra de Deus, onde ela vai, ela sempre tem resistência e sempre causa algum reboliço. Aí sempre tem também os combatentes, quem quer combater. Né? Mas nós sabemos que, ao fim de tudo, glória a Deus, nós sabemos que seremos mais do que vencedores, né? Glória a Deus, em Cristo. É pela palavra, glória a Deus. Então, o terceiro aqui é uma mentalidade, uma liderança sábia. Uma liderança sábia. A palavra de sabedoria é de grande valor na tarefa de aconselhamento pessoal. Né? E em situações que demandam uma orientação no exercício do ministério pastoral. Entretanto, tenhamos cuidado para não confundir a manifestação desse dom com o nosso desejo pessoal. Lembremos-nos de que Deus manifesta os dons em nossas vidas segundo o conselho da sua sabedoria, não da nossa. Tenhamos maturidade e cuidado no uso dos dons. Né? Glória a Deus. Então, assim, algo também que é importante, porque assim, como nós somos limitados, nós somos limitadíssimos. Então, a ação, às vezes, o agir, às vezes, agir por impulso. É porque, às vezes, a pessoa é impulsiva, né? Age por impulso. Às vezes, a pessoa, vamos dizer, ouve e quer responder já na bucha. Né? E a palavra de Deus, ela nos mostra, ela nos direciona a sermos mais sensíveis, a pensar mais, né, a agir. Né, essa sabedoria. E assim, isso é aqui, direcionado à liderança, isso aqui ela, traz muito êxito, né, no trabalho. Muito êxito. Imagine só se tudo que a pessoa vê acontecer, a pessoa já sai logo. Né? Então, assim, ouvir, né? Ouvir e analisar e deixar que o Espírito Santo agir. Glória a Deus. Ele sempre vai dar a solução. Né? Se a pessoa. Né? Glória a Deus. Então, assim, o Espírito Santo, né? Ele está sempre no auxílio, né? Nos auxiliando em tudo. Sempre ele está nos auxiliando em tudo. Às vezes erramos, né? Às vezes erramos, ou muitas vezes erramos por não ouvir, né? Por não seguir, né? Fazer da forma que é para se fazer. Mas, como falando aqui de sabedoria, né? Estamos falando aqui de revelação, né? E eu falando aqui de sabedoria, falando com êxito aqui em sabedoria. A sabedoria é isso. É não fazer por si próprio. Né? É sempre fazer direcionado por Deus. Sempre buscar a direção de Deus no que vai fazer. Isso sempre vai dar certo. Se fizer dessa forma, sempre vai dar certo. Glória a Deus. Então, o segundo tópico dessa lição é a palavra da ciência. E eu quero, nessa oportunidade também, convidar o irmão presbítero e segundo superintendente, o irmão Beroaldo. Ele vai dar continuidade nesse segundo tópico, em nome de Jesus.
Saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Estamos aqui para nós juntos participarmos dessa lição, como nosso superintendente já expôs o primeiro tópico, os 3 subtópicos. Nós queremos pedir aos irmãos e dizer que essas, como nosso superintendente falou, aqui nós temos sobre os dons da revelação, eles colocaram 3 categorias, né? As suas 3 categorias são divididos, como está nesses que nós vamos estudar, as 3 primeiras, que são a palavra da sabedoria, a palavra da ciência ou do conhecimento e o dom de discernir, não é? Esses 3 aqui, depois vem sobre o poder, que é fé, cura e operação de maravilhas. E também, por último, os dons da elocução ou do falar, não é? Que é o dom de falar em línguas, o dom de interpretação e o da profecia. Ou da profecia, amém? Nós vamos estudar cada um deles, nós vamos estar nesse. Então, está aqui. A palavra da ciência. Palavra da ciência ou do conhecimento. Esse conhecimento aqui, ou essa ciência aqui, ela não é humana. Ela não é humana. Ela é divina. O conhecimento humano, ele é limitado. Ele é limitado. Não é? Ele tem limites. Tudo nosso tem limites. Para Deus, não tem limites. Para Deus não tem limites. Só para os irmãos entenderem mais ou menos assim, nós vemos quando Jesus, alguém chegou e falou, um paralítico que estava ali para ser curado, Jesus disse, os teus pecados estão perdoados. Aí o povo estava vendo só a doença dele física, mas Jesus estava com conhecimento, estava vendo onde estava o problema, não é isso? Ali no capítulo 2 do Evangelho, segundo escreveu São Marcos. E alguém quis discutir, disse que pode perdoar pecado. E Jesus disse, para vocês saberem que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar pecado, diz, qual é mais fácil dizer? Ao paralítico. E vocês conhecem a história, e ele disse ao paralítico, pronto. E aí? Então, esse aqui é o conhecimento que nós vemos claramente acontecendo. Aí diz aqui o primeiro subtópico. O que é? Este dom se relaciona ao ensino das verdades da palavra de Deus, fruto do resultado da iluminação do estado do Espírito acerca das revelações dos mistérios de Deus, conforme aborda Stalenhoff em suas teologias sistemáticas, CPAD. Esse dom também se relaciona à capacidade sobrenatural concedida pelo Espírito Santo ao crente para este conhecer fatos e circunstâncias ocultas. Tem causas, como o nosso superintendente já falou, que a gente não sabe como resolver. O pastor que está aqui deve saber que aí tem que fazer o quê? Buscar a direção de Deus. Buscar a direção de Deus, tem coisa que a gente diz, meu Deus, como é que isso ia resolver quando Deus dá a direção de uma forma, um fato, que a gente fica dizendo, meu Deus, e todo mundo fica, não é? Porque quando a gente buscamos a Deus, Ele revela. Ele revela. Quando Ele quer revelar, claro. Quando Ele quer revelar. Nós vemos um caso daquele menino da viúva que morreu, e ela colocou no quarto, e não foi revelado um grande homem de Deus, é Eliseu. Então, quando ele quiser revelar,
Não é, mas rapaz, por que Deus? Porque Ele é soberano. Ele é soberano. Aí nós vemos também as circunstâncias. Tem circunstâncias que a gente vê que a pessoa está sofrendo. E eu conheço situações, e os irmãos também, tenho certeza que já ouviram de pessoas que estavam sofrendo e estavam com algum pecado encoberto, escondido. Tem pessoas que sofrem, olha. Isso é uma circunstância. Aí Deus vai dar uma palavra, a pessoa chama alguém, confessa. É uma circunstância que vem lá dentro do ser humano. E só Deus, não é pelo... irmão, eu já vi pessoas já chegou assim, olha, se sentar aqui comigo, para de falar a minha vida para o pastor. Eu digo, meu irmão, nem toquei. Eu digo agora, isso é a palavra do quê? Do conhecimento da ciência. Deus tocou, usou e falou. Amém? Então, isso aqui não é capacidade humana, não é pelo conhecimento. Não, irmão, mas ele é psicólogo, isso aqui é humano. Psicologia é humana, entendeu? Agora a revelação é divina. Vamos lá para o segundo subtópico, que diz assim: sua função. O dom da palavra, da ciência, não visa servir os propósitos tribais, ou seja, banais. Coisas banais. Porque, olha em seguida o que ele vai dizer aqui. Como o descobrir o significado dos tecidos do tabernáculo. Mas nós vamos descobrir. Era azul. Azul significa é o céu. E aí, as pessoas ficam e vão entrando. Ó, outra aqui que ele diz. A identidade da mulher de Caim. Tem outras pessoas que já perguntam, irmão, qual foi aquele sinal que Deus colocou em Caim? Eu digo, meu filho, só na eternidade, se Deus quiser. Porque a Bíblia diz que as coisas encobertas são para quem? Para nós e nosso filho. Agora a revelada é para Deus. Para Deus. E não adianta a gente querer, vou orar para que Deus me revele. Isso é besteira, irmão. Isso é tempo perdido. Tem muito mais coisa importante para a gente buscar a presença de Deus, para Ele revelar. Olha, isso é mera curiosidade humana. E o dom de Deus não foi dado para satisfazê-la. As manifestações sobrenaturais desse dom têm a finalidade de preservar a vida da igreja, livrando-a de qualquer engano ou artimanha do maligno. Ele está aí para envolver as pessoas nestas coisas, e tem gente que se envolve e fica sobre as artimanhas do maligno. Teve um irmão que disse, irmão, ele até parou de conversar, porque ele disse assim, irmão, a mulher de Caim, que ele saiu e encontrou ela. Eu digo, irmão, se a gente não acreditar que Adão é o pai de todas raça humana, a gente vai entrar por caminhos, enveredar e vai... Isso não tem lógica. Ele até parou de perguntar algumas coisas para mim, que tem coisa que não compensa. Não compensa, e é como usar uma linguagem aqui, é só besterol. O terceiro, melhor dizendo, subtópico, diz assim: exemplo bíblico da palavra da ciência. Ao profeta Eliseu foram revelados os planos da guerra do rei da Síria. Quando o rei sírio pensou em atacar o exército de Israel, surpreendendo em determinado lugar, o profeta alertou o rei de Israel sobre os planos do inimigo. Eliseu disse assim, olha, diga ao rei que não passe por tal lugar, porque lá eles vão estar. Aí o rei mandava alguém olhar, ele estava lá esperando. Aí ele não passava. Aí o rei sírio disse, quem dos nossos está sendo? Quem
dos nossos está nos traindo? Vamos dizer na nossa linguagem. Quem é dos nossos que não está nos traindo? Aí um se levantou lá e disse, não, rei, Eliseu, conta até as conversas que tu diz na tua câmara e dormir. Mas isso era Eliseu que sabia por... Era? Não. Era o que, irmão? Glória a Deus. E hoje Deus faz, às vezes, faz essas coisas com nós, irmão. Evite de ir para tal lugar. Evite de passar em tal lugar. Porque lá tem uma cilada para você. Aí a pessoa diz, não, isso é conversa de crente. Aí a pessoa vai e cai na cilada do inimigo. Diz assim, outro exemplo foi a revelação de Daniel acerca do sonho de Nabucodonosor, né? Quando Deus descortinou, melhor dizendo, a história dos grandes impérios mundiais ao profeta. Os irmãos conhecem a história. Daniel, o rei, teve um sonho, irmão, e ele esqueceu o sonho, como os irmãos sabem. Esqueceu o sonho. Se a pessoa contar um sonho, fica mais fácil da pessoa ter uma noção e orar. Não é a pessoa dizer, não, porque hoje tem muita gente, não é que, vamos lá na casa fulana, é interpretador de sonho, irmão, revelador disso. Tem muita gente. Tem, mas o crente, irmão, diz, não, irmão, como Daniel disse, isso não vem de mim. Aí eles foram, os irmãos sabem que ia ser dizimados os magos, os astrólogos, os adivinhadores, cadê? Mandou chamar ninguém. Isso e era difícil, era ou não, irmão? Porque se o cara contar o sonho, fica mais. Mas o cara dizer, nem o sonho, até o sonho ele tinha esquecido. E eles foram buscar a Deus. Deus revelou o sonho e deu a interpretação também. Glória a Deus. Esse é o Deus que nós servimos. Não é? Foi a lição, a parte que nós lemos aí. Glória a Jesus. No Novo Testamento, esse dom foi manifesto quando o apóstolo Pedro desmascarou a mentira de Ananias e Safira. O dom da palavra da ciência não é adivinhação, mas conhecimento concedido sobrenatural da parte de Deus. Os irmãos sabem que Ananias e Safira, eles tentaram, para eles estavam enganando a quem? Eles estavam enganando para eles estavam enganando a Pedro. Só que a Bíblia diz, irmão, que os homens mal enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Quem tenta enganar, irmão, já está se enganando a si mesmo. Só que Deus revelou a Pedro. E quando eles chegaram, Ananias contou a história. Vendesse, portanto, aquela propriedade? Ele foi. Foi, é verdade, nós vendemos, portanto. Aí foi enganar. Aí Pedro disse, olha, por que tu tentaste se enganar? Por que deixar Satanás encher o teu coração? Pois a Bíblia diz assim, irmão, por que deixaste Satanás encher o teu coração? Ele disse, pensando que ia guardar aquele dinheiro para ele, irmão, não adianta a gente querer guardar aquilo que não é nosso. Não adianta. Deus vai revelar, porque a Bíblia diz, não há nada encoberto que não haja. Se não for revelado aqui, sei lá. Nem oculto que não haja de saber. Aí o que aconteceu? Caiu morto. Mas ele tinha ensaiado em casa com a velhinha dele, tinha combinado com a esposa dele. Depois a Safira chegou, e ele disse a verdade, ela nem sabia que ele tinha sido sepultado, não é que estava. O mesmo contou a mesma história, caiu pronto, os irmãos conhecem a história. Não adianta, irmão, a gente querer enganar a Deus. Não adianta.
Deus é o revelador e deu a palavra. Deu a palavra porque Pedro não sabia. Pedro não sabia. E Deus deu a palavra na hora. E o que aconteceu? Deus revelou. Ele ainda continua se revelando, viu, irmãos? Nós cremos nisso. Nós cremos nos dons que essas coisas acontecem atualmente. Viu, irmão? Nós cremos que esses acontecimentos acontecem atualmente. Amém? Deus em Cristo vos abençoe. Muito corinho aí, né? Glória a Jesus. Vou botar aqui um corinho para botar um corinho para Glória a Deus. Vamos entrar aqui para o terceiro tópico e o último, mas antes eu queria só ver aqui, irmão. Estava vendo aqui o irmão falando aqui da palavra da ciência. E assim, muitas vezes o ser humano ele leva em consideração ele quer levar em consideração muitas coisas burocráticas, né? É burocratizar. E assim, muitas vezes querem entender, porque nem tudo. Algumas coisas é que a gente consegue entender da palavra. A gente consegue entender que nós temos que ser fiel, nós temos que fazer a vontade de Deus, temos que estar no caminho, temos que nos guiar pela palavra. Mas tem muitas coisas que Deus não nos dá o direito de saber, né, de entender. Então, assim, tem muitas coisas que as pessoas ficam querendo, ficam debatendo, e ficam querendo, não, mas por que isso? E por que isso? Para justificar, simplesmente para justificar eles. Não é por outro motivo. Né? Para justificar eles. Aí, às vezes, as pessoas, como fala aqui, da função, né? Do propósito, né? Que diz que não é descobrir detalhes, não é para saber detalhes, porque tem coisas que são irrelevantes. São irrelevantes. Até lembrando aqui, eu estava ouvindo, estava lembrando de
Uma vez a pessoa estava falando sobre aquela parábola do rico e Lázaro, né? Falando sobre o seio de Abraão, e o seio de Abraão, o Hades, e a pessoa ficou justificando como uma justificativa para ele para não estar seguindo, não estar na igreja, não estar em algum lugar. Né? Porque ele disse que chegou à conclusão que aquilo é tipo uma, como é que diz? Uma mensagem fictícia, né, que diz, né, falando sobre isso. Só que uma questão que nós temos que entender qual a relevância de nós sabermos se, quando está se falando do seio de Abraão, se está falando de um lugar mesmo, se está falando de algo assim, fictício, vamos dizer, simbólico. Qual a importância para nós se nós não nos prepararmos para chegar lá? Entendeu? Para estarmos lá no seio de Abraão. Entendeu? Então, assim, o que é mais importante para nós, mais importante é estar no caminho para alcançarmos a vida eterna. Senão, essas coisas não têm importância nenhuma para nós, não vai servir. Entendeu? Às vezes a gente fica focando em algo que não vai trazer, sabe, que é irrelevante. Porque o que tem que ser relevante na nossa vida é a nossa caminhada, é o nosso caminhar pela palavra, é o nosso nos guiarmos pela palavra de Deus, né? Buscar estar de acordo com a palavra, fazer o propósito que Deus deixou, né? Nos incumbiu de fazer, de cumprir. Então, isso é que é relevante. Né? Porque a palavra nos diz que nós temos que cantar todo dia, temos que vencer uma batalha todo dia. Né? Mas a guerra mesmo, ela só vai ser vencida no final. Né? Se chegarmos lá íntegros. Nós temos que chegarmos lá. Né? Igual como a gente fala, se você for ver essas Olimpíadas que tem, essas corridas que tem uma corrida que faz todo ano, que é não sei quantos quilômetros aí da cidade, né? E tem pessoas que chegam no fim, não sei em qual colocação, mas ela chega. Mas ela chega. Ela passa, o fato dela passar, chega lá e passar naquela fita, no final ali, ela vai ser reconhecida por aquilo ali. Por exemplo, saem milhares de pessoas, saem milhares e milhares. Aí tem gente que chega até levado no braço no final. E é destaque isso. E a nossa caminhada, irmão? A nossa caminhada, nós só vamos chegarmos lá, só vamos ter a vitória se nós atravessarmos a linha final. Não? É claro que vai ter obstáculos, né? Vai ter obstáculos, mas o importante é persistir, estar no caminho. Então tem muita coisa que é irrelevante, quando às vezes a pessoa fica querendo debater algo sobre religião, sobre a Bíblia, e falar por que contestar, por que é que isso é assim, tal. E esquece do sobrenatural de Deus. O sobrenatural de Deus. Tem muitas coisas, se for olhar pelo olho humano, a pessoa vai esquecer o sobrenatural de Deus. Vai esquecer o sobrenatural. Tu já vi também a pessoa falando que o milagre da multiplicação de pães foi que fez com que as pessoas se abrissem e vamos dizer, que naquele momento ali, muita gente tinha pão ali em algum lugar, e não queria dividir. A pessoa que quis passar foi isso. Disse que naquele momento ali, que ele fala ali com os discípulos, o que é que tem aí? Ele disse, aqui só tem, né? E ele vai de recolhe. E disse que a multiplicação se ocorreu que as pessoas pegaram os pães que tinham guardado e botaram lá para dividir com o povo. Quer dizer, minimizou o milagre, porque a Bíblia fala de um milagre que aconteceu ali, que Jesus ele multiplicou. Então, sabe, as pessoas esquecem do sobrenatural, que Deus ele é um Deus do impossível. Deus é um Deus do impossível. Né? E ele opera sempre junto com a igreja. E assim, é isso que nós temos que entender. Acreditar nesse Deus, né, que tem poder. Deus que tem poder para fazer tudo. E às vezes as pessoas imaginam, quando tu vai falar aqui da esposa de Caim, vem falar de onde foi, como é que foi. Coisa irrelevante. O importante é você estar aqui. Glória a Deus. E nós estamos aqui. Glória a Deus. E seguindo, buscando, trilhando para a eternidade. Glória a Deus. Louvado com Cristo, né? Louvado e agradecido ao nome de Jesus. Então,
O terceiro tópico dessa lição aqui vem falando sobre discernimento dos espíritos. E eu quero passar para o comentário desse tópico para o nosso presbítero, professor Marcos Batista. Glória a Deus. Glória a Jesus. Quero saudar a graça com a paz do Senhor. Também os internautas, né, que estão nos acompanhando. Eu tenho a honra de estar ouvindo o ensinamento da palavra. Glória a Deus. É um privilégio nós estarmos aqui, irmãos, aprendendo com os nossos professores. E é muito gratificante o conhecimento de Deus para nossas vidas. O profeta Oséias, ele disse: nós devemos prosseguir, né, em conhecer ao Senhor, em buscar a cada dia mais. Louvado seja Deus. E me é dada a oportunidade para que possamos dar continuidade aqui no terceiro tópico, que diz assim: discernimento dos espíritos. O dom de discernir os espíritos é uma capacidade sobrenatural dada por Deus ao crente para discernir a origem e a natureza das manifestações espirituais. De acordo com o termo grego, a palavra discernir significa julgar através de distinguir. Ela denota o sentido de penetrar da superfície, desmascarando e descobrindo a verdadeira fonte dos motivos. Stanley Orton afirma que este dom envolve uma percepção capaz de distinguir espíritos cuja preocupação é proteger-nos dos ataques de Satanás e dos espíritos malignos. Glória a Deus. Nós, irmãos, somos guiados, somos dirigidos, né, por o Espírito Santo de Deus. A igreja, ela tem esse privilégio. Glória a Deus. Então, nós temos essa certeza. Mas esses dons são ferramentas que Deus dá à igreja. E por isso que a igreja tem atravessado os séculos e até hoje está de pé. Porque Deus não é Deus de confusão. Deus, Ele habita no meio do seu povo, através dos dons, através da revelação, através da palavra de conhecimento e muitos outros dons. Então, nós somos uma igreja viva, porque o Espírito Santo de Deus, Ele habita no nosso meio. Deus, Ele não é Deus de confusão. Glória a Jesus. E, irmãos, se não fosse esse dom de discernimento, certamente a igreja seria muita confusão, né? Porque nós vemos aí, no meio, televisivos, nas mídias, né? Muitas heresias, muitas coisas erradas, muitas pessoas que usam de má fé, que faz comércio da palavra, que negocia a fé, que vende dons. Então, irmãos, graças a Deus que nós temos o Espírito Santo de Deus. E Deus, Ele sempre tem o povo dele. Ele sempre dá, é dádiva, os dons é dádiva, é presente. E esses dons, ele não é conquistado por estudo, nas faculdades, nas universidades, na psicologia. Não. Esses dons, ele dá a mais simplesinha irmã que está ali, é o irmão, porque é um presente, é dádiva que Deus dá. Por mais que o homem possa estudar, buscar conhecimento, é bom, porque é muito bom que nós nos aprofundamos no conhecimento, mas os dons é dádiva,
é presente de Deus para cada um de nós. As fontes das manifestações espirituais. Ao longo das Escrituras, podemos destacar 3 origens das manifestações espirituais no mundo: Deus, o homem e o diabo. Uma profecia, por exemplo, pode ser fruto da ordem divina ou da mente humana, ou ainda da origem maligna. Como saber? Aqui o dom de discernir os espíritos tem o papel essencial de preservar a saúde espiritual da congregação. Segundo nos ensina o pastor Estevão Ângelo, o discernimento de espírito não é habilidade para descobrir as faltas alheias. O dom não é uma permissão para julgar a vida dos outros. Não. A gente vê que aqui está, né, irmãos? Porque nós, uma ou outra vez, ouvimos falar, né, de certas pessoas que muitas vezes profetizou, falou coisas e disse que foi Deus que mandou quando Deus não mandou, e aí traz confusão, destrói sonhos, projetos, porque por isso que a igreja tem que ter os dons para poder decidir, porque muitas pessoas já profetizou coisa que não foi Deus que mandou. Aí aquilo ali traz uma confusão e não é bom. Por isso é muito bom a gente ter, irmão, o discernimento. Através da oração, através do diálogo com Deus. Deus, ele não é Deus de confusão. Ele não deixa ninguém confundido. Olha, eu lembro o novo convertido e eu vim lá da verdade, eu vinha de pé, no tempo eu não tinha moto, não tinha nada. E eu estava com uma questão tão ardendo assim na minha mente, é um testemunho pessoal. E eu vinha, e o caminho todo vinha aqui da minha cabeça. Eu sozinho, assim, não tinha ninguém comigo, eu vinha caminhando só. E quando eu cheguei, que eu me ajoelhei, eu comecei a orar, aí Deus usou o servo dele na igreja, ele desceu do altar e foi lá onde eu estava, na hora que eu me ajoelhei. E os pensamentos que eu vinha pensando, martelando, Deus revelou tudo. Disse, olha, tu vinha pensando assim no caminho. E para tu saber que eu sou Deus, que conheço, aquilo para mim foi muito forte. Por quê? Porque eu vi que realmente Deus ele é vivo. E ele sonda os pensamentos, os corações. Eu digo, quem é que conhece o pensamento do ser humano, se não Deus? E aquilo para mim foi como uma injeção. E eu me alegrei muito. E eu vi que realmente Deus ele é vivo. Deus ele é vivo. Pode crer que ele é vivo e que ele sabe até o nosso pensamento. Isso é um testemunho pessoal para você ter essa certeza dentro de você que Deus ele é vivo. Discernindo as manifestações espirituais. A palavra de Deus nos ensina que os espíritos devem ser provados. Toda palavra que ouvimos em nome de Deus deve passar pelo crivo das Sagradas Escrituras. Pois o Senhor Jesus nos advertiu sobre os falsos profetas. Ele ensinou que os falsos profetas são conhecidos pelos frutos que produzem, isto é, pelo caráter. Jesus conhece o segredo do coração humano, mas nós não. E por isso precisamos do Espírito Santo para revelar a verdadeira motivação daqueles que falam em nome do Senhor. O apóstolo João nos advertiu acerca do espírito do anticristo, que já opera nesse mundo. Irmão, a maior revelação é a palavra de Deus. Nós temos que buscar a palavra. Porque tem muita gente que anda atrás de movimento, de profeta, de homem de Deus,
uma revelação ali, outra aqui. Olha, a maior revelação é a palavra. Por isso temos que sempre pedir orientação a Deus acerca de certos movimentos. Glória a Deus. E a gente vê, irmão, que uma questão que Deus ele age na hora certa. Ele não usa os seus dons nas pessoas para coisas em vão, não. Por exemplo, olha, Salomão, naquele momento, quando aquelas mães chegaram até ele, você vê que se fosse hoje, através do DNA, se saberia quem seria a mãe. Não é verdade? Nos dias de hoje. Mas naquele tempo não tinha essa tecnologia. Mas Deus, no momento certo, ele deu sabedoria aos servos. E ele age da mesma maneira nos dias de hoje. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Vou passar aqui para o nosso pastor de trabalho. Glória a Deus. Só lembrando aqui também que o testemunho, vou estar falando aqui, contando testemunho, eu estava lembrando que quando, assim que eu me converti, foi algum tempo depois, não foi bem próximo, mas algum tempo depois, ainda era no tempo antigo, Cristo lá, e eu estava um dia, numa quinta-feira, num culto de oração. Um culto de oração, e eu estava, sabe, aquela dúvida que fica na pessoa. E eu pensava, vinha na minha mente direto, sabe? Eu ficava, não, como é que eu acredito, em questão de crença, de acreditar ou não acreditar, sabe? Eu pensando lá, eu orando, assim, ia ver aquela emoção, né? Naquele momento ali, chorando ali, eu falando comigo mesmo. Aí quando eu depois levanto, foi no meu início aqui, quando eu levantei, levantou, né, na hora depois da oração, levantou, e aí Deus usa o pastor e falou, ele falou exatamente o que eu estava pensando. Eu estava pensando naquele momento. Exatamente, não era nem porque assim, porque às vezes a pessoa diz assim, fala, eu não acredito, como eu acredito não, mas foi exatamente como eu estava pensando. Exatamente como eu estava pensando, não foi só uma palavra. Eu pensava assim, como é que eu queria acreditar mais, como é que eu queria acreditar mais nisso, eu queria acreditar, e falou exatamente o que eu estava imaginando naquele momento ali. E a gente sente, naquele momento ali, a gente sente que é Deus que está falando com você ali, naquele momento. Está tirando a sua dúvida. Então, assim, é nesse momento aí que a gente vê os dons são usados nesses momentos. Né? Para edificação, né? Para fortalecimento, para restauração, né? De vidas, né? Porque a pessoa está precisando ouvir. Né? A pessoa está precisando ouvir aquilo ali. Deus usa, porque Deus ele não vai vir falar diretamente com uma voz para você ouvir, mas ele usa pessoas. E uma coisa também que ele faz, ele não deixa dúvida. Ele não deixa dúvida naquele momento ali. Né? Porque a pessoa, às vezes se a pessoa contar para alguém, contar algumas coisas, diz, não, olha, Deus usou uma pessoa e falou assim, tem pessoas que dizem assim, isso aí tem gente que diz, esses momentos aí, isso é umas táticas que tem. Mas nós entendemos o que é que Deus fala, como é que Deus usa, né, como é que Deus fala. Né? Porque quem tem tática, quem tem aquelas táticas, é aquele que tem tipo cigano, que a gente vê, que ele chega. O psicólogo estava falando aqui, o irmão estava falando aqui de psicologia da humana, né, a psicologia, um profissional psicólogo, que ele vai entender um problema. Como é que ele entende? Ele chega a um diagnóstico, ele ajuda as pessoas, é claro, né, nós sabemos disso, mas como é que ele chega lá? Ele vem, conversa com a pessoa, faz um montão de sessão,
Aí perguntando e tal, e puxando da pessoa para entender o que é. Então, isso aí é humano. Mas Deus, ele é diferente. Deus faz diferente. Né? Como o exemplo de Salomão, que o irmão estava falando ali. Deus faz diferente. Hoje, se fosse fazer um DNA, um exame de sangue, não bate, é filho mesmo, não é dessa aqui. Mas não tinha isso naquele tempo. Mas Deus faz o quê? Dá sabedoria ao homem, e ele, pela sabedoria, ele puxou pelo amor de mãe ali. Né? Ele puxou pelo amor de mãe, fez ali, e ele foi instruído ali. É claro que, se for olhar por esse ponto assim, não, mas se, a outra poderia ter também tido a mesma coisa. Mas Deus sabe o que é que ele faz. Então, assim, nós temos que entender, e como eu estava falando antes aqui, nós temos que entender, não podemos botar, rebaixar o poder de Deus e a ciência de Deus em lugar nenhum, momento nenhum. Muitas vezes a gente fica duvidando, a gente fica falando e querendo tirar dúvida, querendo contestar, e deixando o poder de Deus, esquecendo que Deus ele é sobrenatural, o poder dele é sobrenatural. Né? Então, assim, Deus ele tem poder para fazer qualquer coisa que ele quiser. Temos que entender isso. Glória a Deus. E a vontade é dele, ele faz do jeito que ele quer também, não é do jeito que nós queremos. Né? Então, glória a Deus, agradeço. A Deus e quero passar o trabalho para o nosso pastor. Saúde a Escola Bíblica Dominical com a paz do Senhor. Amém. Irmãos, estamos estudando todo esse trimestre sobre dons espirituais e dons ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário, com poder sobrenatural, com o poder que não é, como já foi dito aqui, adquirido através de estudos em faculdades, em grandes centros de estudos, não. Um poder que é adquirido através do Espírito Santo, pela revelação do céu, através também da sua palavra. E nessa lição de hoje, dons de revelação. Dons de revelação, que vai a palavra da sabedoria ou palavra da ciência. É palavra do conhecimento. A palavra da ciência e o discernimento de espíritos. É os dons de revelação. Muito interessante e muito bom para quem recebe a revelação de Deus. Como já foi testemunhado aqui, a pessoa chega e Deus revela tudo pelo irmão, Deus usando ele e mostra a sua vida. Isso é muito gratificante. Muitos irmãos já devem ter passado por essa experiência. Eu acho que todos já devem ter passado por essa experiência, como os irmãos que me antecederam contaram já as suas experiências. E é muito maravilhoso quando nós estamos no lugar buscando e adorando e servindo a Deus. Por que vem isso? Pelo amor de Deus nas nossas vidas e também por nós estarmos na posição que Ele quer. Porque isso é maravilhoso. A palavra da sabedoria, conforme disse aqui esse primeiro tópico, com o conhecimento extraordinário, que tem um exemplo aqui do diácono Estevão, no livro de Atos dos Apóstolos. Irmãos, aquele homem, ele fez um resumo de todo o Antigo Testamento, em pouco tempo e com grande sabedoria, que não era dele. É sabedoria divina, a qual aqueles homens que estavam ouvindo ali no Sinédrio não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito Santo com que falava. Porque Estevão, cheio do Espírito Santo.
Você vai ler o capítulo 7 de Atos dos Apóstolos, Estevão faz um resumo todo do Antigo Testamento, irmão. Muito maravilhoso. E como aquilo é capaz? É Deus que dá, é o dom que Deus dá. É algo bem interessante a gente vê gente pregando uma eloquência de uma forma veemente. Eu quero ser, não. Deus dá ferramenta a cada um para o que for útil. Trabalhe com a sua ferramenta e não queira copiar de ninguém. Trabalhe, isso é revelação, é dom, irmãos, que vem para nós. Eu mesmo olho, fico olhando aqueles pregadores de multidão, eu acho muito bonito, mas eu não sou. Deus me chamou para quê? Pastorear rebanho dele. É muito bonito aqueles pregadores itinerantes, tem tanto... É Deus que dá, não é, irmão? É Deus que dá, então a gente tem que se contentar e desenvolver aquilo que Deus dá a gente. Aquele que recebeu 5 talentos, desenvolveu, conseguiu mais 5. Servo bom e fiel. Aquele que recebeu 2, depois veio a cobrança. E nós já vimos aqui que todos nós temos dom dado por Deus. Todos nós. Mas qual, pastor? O dom da vida. Você nasceu, foi fecundado no ventre da sua mãe, passou aquele período da gestação, 9 meses, 7, 8, não sei, mas depois chegou o período de sua mãe lhe dar ali nascer, você começa ali, vem bem de forma frágil, e ali você vai crescendo, passa o primeiro mês, segundo, terceiro, um ano, e você vai começando a dar os primeiros passos, vai começando a dar o primeiro sorriso, o primeiro choro, e assim sucessivamente, 10 anos, 20, 30, 50, 100, mas é o dom que Deus deu da vida. O ar que respiramos, tudo que Deus nos dá, glória a Deus. Então, quando nós observamos esse segundo tópico, a palavra da ciência, ela é dada não para satisfazer. Tudo que Deus dá a gente, nós devemos dar glória a Deus. Tudo que vem para nós, a glória é para Deus. E não para nós. Tudo que vem, a glória é para Deus. Porque, como diz Paulo aos Romanos, naquele hino, ele diz, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. A Jesus. Porque nada é nosso. A gente administra, mas nada é nosso. E eu costumo dizer sempre, nem a vida é nossa, é um dom dado. Na hora que Deus quer, tira. Nem a vida, a gente não manda em nada. E tem muita gente, de forma errada, vai dizer, não, a minha vida quem manda sou eu. A gente não tem nada. Nem na nossa vida a gente manda. Quando nós observamos. O terceiro tópico é um que eu busco e que eu mais gosto. No meu início de conversão, eu buscava muito de cura. No início da minha conversão, eu buscava muito o dom de curar, porque eu achava muito lindo. Eu dizia, eu quero ver isso hoje. Mas depois, com a chamada ministerial, eu pude ver que o melhor é o dom de discernimento de espírito. Porque o que tem, como já foi falado, o que tem de propaganda, como a gente vê, propaganda enganosa. E no meio dos crentes, isso tem e muito, propaganda enganosa, irmão. É só capa, é pregador, isso quando você vai olhar, é tanta coisa assim, quando você vai olhar, eu estava em Água Branca, o presbítero está aqui, na época ele estava lá, e teve na redondeza, todo o sertão, era uma mulher, era uma profetisa, e foi em muitas igrejas, e o pessoal lá na igreja, algumas irmãs, aí pastor, traga a irmã tal para cá, não sei o quê.
Mas Deus nunca me deu um aval. Eu sempre digo de forma bem simples, não desceu. Todas aquelas conversas, aquele negócio. O pastor que estava na cidade dela disse, rapaz, eu nunca vi um negócio daquele, é Deus purinho, não sei o quê. Mas não desceu, não descia. Eu nunca chamei lá em Água Branca, na época que eu estava lá. Aí alguns irmãos, mas isso não sei o quê. Aí pensa até que é inveja. Não, é porque Deus não permite e a gente busca. Mas, irmão, aonde depois Deus surgiu tanto problema dessa irmã nos campos, nas cidades onde ela passou para os pastores que estavam com a igreja, de profecia de cura e o pessoal estava morrendo, deixando de tomar o remédio, e a família dos crentes que não era crente, queria processar pastores e igreja por causa de todo aquele rebuliço que não era de Deus. Não era de Deus. Então, discernimento de espírito, irmão, é uma coisa que a gente tem que ter entendimento, porque tem as profecias da ordem divina, tem as profecias que é humana, da mente humana que a pessoa quer, e tem as profecias que são de origem maligna do diabo. E, como diz aqui, o crivo tem que passar pela concordância, apoio, sem nenhuma resiliência, da doce e preciosa palavra de Deus. O caba pode pular no pé só, pode fazer ressuscitar morto, mas se ele não estiver andando por aqui, não adianta, meu. É pela palavra. Como diz aqui, o caba pode estar ressuscitando morto, mas ele não tem uma vida segundo a palavra de Deus. Você vai ver que Satanás vai vir, o anticristo, o falso profeta, vão vir e fazer o quê? Grandes prodígios, grandes milagres. Vá para o livro de Apocalipse. A gente estudou isso aqui já no livro de Apocalipse. Eles vão vir, vão fazer grandes prodígios e milagres, se possível, enganariam até os escolhidos. Então nós temos que ter o quê? Discernimento e outra, nada fora da palavra. Porque você passa lá, vamos medir aqui. Isso aqui está 1 centímetro fora da palavra, então tudo está fora da palavra. O crivo tem que bater diretamente ali, nem pode ser mais nem menos. O crivo é isso, é a marca. Nem pode ser mais e nem menos. Tem que ser por aqui, irmão. Tem que ser por aqui. Tem que ser por aqui. E assim a gente vai andando e a conclusão nos diz o seguinte: a igreja de Jesus necessita dos dons de revelação para discernir entre o certo e o errado. Mas fulano profetiza que é uma bênção, mas a vida dele está dentro daqui? Ele tem um pastor, ele obedece a um pastor, ele anda fazendo na igreja, ou ele está fora da igreja, ele está fora de pastor, eu não tenho satisfação a dar a ninguém, meu Deus, então está fora daqui, não tem que ser por aqui. Como eu já disse, você tem que ter esse discernimento. Então você tem que discernir entre o certo e o errado, entre o legítimo e o falso. Os falaciosos ensinos e as manifestações malignas podem ser desmascarados pelo dom do discernimento dos espíritos. Que Deus conceda à sua igreja dons de revelação para não cair nas astutas ciladas do maligno, do diabo. Então vamos ter, e nunca se engane, olha, nunca, se for fora daqui, não dá certo. Tem que bater, não pode passar e nem faltar. Tem que estar aqui, ó. Tem que estar aqui. Eu estava conversando até um dia desses com o irmão João Vitor, a gente falando sobre alguns personagens da nossa atualidade, cantores e até outros pastores, e João Vitor falando, aí a gente foi mostrando, ele disse, mas está vendo, a gente fica aqui, não sabe das histórias, a gente pensa que é uma coisa,
e é outra. Eu digo, pois é, porque a gente tem que conhecer por aqui, ó. E nós estamos num período perigosíssimo. Como, pastor? Esse negócio de YouTube. É tanta coisa no YouTube que se o crente não tiver cuidado, ele começa a comer aquilo, pouco mais está internado no estado grave. Pouco mais morreu na fé, morreu no espírito, espiritualmente falando. Porque tem tanta coisa nessas redes sociais, nesse YouTube, irmão, mas porque é demais, é uma coisa linda. Cuidado. Começam a vir com heresias, começam a vir com ensinos falsos, e o que você escuta aqui na casa de Deus, na doutrina, na escola dominical, é aqui, ó. É tanto que quando eu estou doutrinando, eu digo, leia na sua Bíblia. Então devemos pedir a Deus e ter o máximo de cuidado e atenção. Amém? Então, dons de revelação. Você não se deixe levar por qualquer vento de doutrina, tem que passar por aqui, ó. E eu digo sempre, todo cuidado ainda é pouco no sentido. Olha, eu acho que não está errado, não. Eu acho que dessa maneira está certo. O pastor está falando, mas eu acho que tudo que eu acho que eu penso é torto. Mas a Bíblia diz, aí é diferente. Aí não é eu acho. Aí porque às vezes até eu conversando com irmãos, vamos falar de algumas coisas, ele diz, eu acho que está certo. Meu irmão, eu acho não. Você está falando pela Bíblia ou não? Se você fala pela Bíblia e mostra a Bíblia, não é eu acho não. É assim. É desta maneira, desta forma. Amém? Deus abençoe a sua igreja em nome de Jesus. Amém? Vamos orar encerrando em nome de Jesus. Glória a Jesus, nosso Deus e Pai. Queremos, soberano, agradecer nesta dia, esta escola bíblica dominical. Queremos pedir, Pai, dons de revelação para toda a tua igreja, que, aleluia, a cada dia venha crescer mais, aleluia, no conhecimento e na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Leva-nos em paz aos nossos lares, continua nos ajudando, em nome de Jesus. Amém. E a paz do Senhor. Amém.